Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso 7º curso de Cannabis Medicinal. A gente está hoje no dia 31 de maio, iniciando o nosso último mês de curso. A gente tem próximas aulas bem legais aí, que a gente vai falar do cultivo, dos métodos de extração, da questão da farmácia viva e do associativismo, que são coisas que, inclusive, têm a ver com um dos projetos de lei que estão mais na frente aí no andamento, que é o 399, que ganhou bastante notoriedade o ano passado, quando ele passou em comissão, apesar dele ainda não ter ido para votação nem no Senado e nem de volta na Câmara dos Deputados, devido ao recurso. A gente vai falar também um pouquinho sobre legislação aí nas próximas aulas, e aí eu falo um pouquinho mais sobre isso. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho do uso da cannabis no combate de outras dependências, com o professor Paulo de Moraes. É uma aula bem legal, que ele já trouxe em outras ocasiões do nosso curso, tem inclusive a ver com o projeto dele de doutorado. Ele é professor da Universidade Federal de Rondônia, está aqui com a gente, faz parte de várias entidades, de várias associações, um estudioso aí realmente do tema, e sempre esteve com a gente desde a idealização do curso. Então, queria dizer bem-vindo mais uma vez e agradecer o Paulo. E a gente tem um segundo momento que a gente vai falar um pouquinho sobre associativismo, com uma aula do Fernando Profeta. É uma aula, inclusive, que a gente usou em outras ocasiões do curso também, e acho que ela é bem oportuna pela questão das marchas que estão acontecendo, né? Esse final de semana a gente teve em 2 cidades, no domingo, teve em Volta Redonda, eu acho, no sábado, temos mais no final de semana que vem. Na outra semana, no dia 11, a gente tem em São Paulo, que é uma das maiores aí, inclusive a gente está combinando de fazer um bloco do curso em homenagem, né, ao Padre Ticão. Eu vou passar mais detalhes a semana que vem, como lugar do ponto de encontro, mas quem quiser ir se preparando, seria bem legal a gente sair em marcha juntos. Enfim, é isso que eu tenho para dizer hoje. A gente se vê a semana que vem. Agradeço muito quem chegou até aqui no curso. Lembrando que a gente também tem aí para os próximos dias a questão do plantão de dúvidas na quinta-feira, que a gente combinou no dia... Eu vou olhar com detalhes. A gente combinou de fazer para o dia 9 de junho, na outra semana, um plantão de dúvidas na parte da noite, na quinta-feira. Eu falei disso um pouquinho a semana passada, então reitero essa semana para vocês se prepararem. Hoje tá aqui o link do Drive. Quem não assistiu ainda o vídeo de orientação, sugiro que assista. Tá disponível na playlist dessa edição do curso. Fácil de localizar. A professora Patrícia dá detalhes atualizados desse trabalho aí. Então, minha gratidão. Até a semana que vem. Meu nome é Paulo, eu sou professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia. Também colaboro com o setor de orientação do PROAD, que é o Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da Unifesp. Também sou membro da Associação Cultural Canábica de São Paulo, a CUCA, e da Sociedade Brasileira para Estudos da Cannabis, a SBEC. E hoje vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do uso da cannabis e de canabinoides no tratamento de transtornos por uso de substância, no tratamento das dependências, né? Parece até meio estranho falar de uso de cannabis de canabinoides no tratamento de dependência, né? A gente, ao longo do século XX,
muitas notícias, muito se falou do lado negativo da cannabis, muitas vezes de forma exagerada, de forma preconceituosa, de forma até leviana e desinformada, né? E por isso é até meio estranho a gente falar de uso de cannabis para tratamento de dependências. Mas durante muito tempo, vocês já devem ter visto em outras aulas, né, a cannabis foi usada, né, derivados dela, preparações de cannabis, foram usados para o tratamento de diferentes quadros clínicos, né, inclusive aqui no Brasil, disponível os cigarros índios para o tratamento de catarros, insônia e outros quadros, né? Mas, num determinado momento, a cannabis passa a ser vista de forma negativa, né? A cannabis, nos Estados Unidos, é muito bem documentado isso, já existem também bons estudos mostrando um fenômeno semelhante acontecendo no Brasil, com um pouquinho mais de atraso, né, da década de 60 em diante, mas na década de 30 do século XX, foi feito um grande trabalho de propaganda para transformar um costume de alguns grupos sociais, principalmente latinos e negros, que era um hábito, um costume dessas populações, restrito basicamente a essas populações, transformar esse tipo de comportamento num perigo nacional. Quem tiver interesse em ver como isso, uma dessas peças de propaganda para transformar a cannabis, o hemp, né, o cânhamo, em maconha, recomendo assistir o Reefer Madness, tem disponível no YouTube. Né? E quem conhece um pouquinho de psicofarmacologia e efeito de drogas sobre o sistema nervoso, sobre o comportamento humano, vê que o que aparece nesse filme como se fosse um comportamento de usuário de maconha, né, não condiz, né, um outro tipo de comportamento. Bom, e esse sistema, essa propaganda negativa da maconha que foi feito ao longo do século XX, da primeira metade do século XX, tinha cunho religioso, né? Aliás, a maconha, fumo do inferno, uma erva maldita, né? Que levava a um comportamento libidinoso, um comportamento moralmente reprovável, e, além disso, a maconha estaria associada seria uma porta de entrada para a dependência de outras drogas. No caso, nos Estados Unidos, na primeira metade do século XX, uma grande preocupação e aliás, não só na primeira metade, até hoje se mantém essa preocupação, com dependência de opioides, né, de derivados do ópio, né, derivados narcóticos do ópio, que, de fato, produzem um quadro orgânico, quando usado de forma repetida, em intervalo de tempo curto, um quadro em que o organismo pede mais da substância e gera sintomas de abstinência, que mostra que é uma situação bastante dramática de se ver, né? Porque a pessoa que está num quadro de abstinência de narcóticos sente dores e está bastante motivada a fazer coisas para obter a substância para eliminar o mal-estar, e se associava o comportamento desses usuários ao futuro de um comportamento de um usuário de cannabis, que seria a porta de entrada para o uso desses narcóticos, né? Além de ser uma porta de entrada para o uso de narcóticos, a cannabis, o cânhamo, seria algo que levaria à perversão da sociedade branca norte-americana, porque, afinal de contas, os 100 mil fumantes de maconha dos Estados Unidos, a maioria negros, hispânicos e filipinos, com uma música satânica de jazz, que é resultado do uso da maconha. Né? A maconha faz com que mulheres brancas busquem relações sexuais com negros, artistas e quaisquer outros. Né? A maconha faz com que os negros pensem que são tão bons quanto os homens brancos. Então, com esse tipo de argumento e junto com esse medo que foi criado do risco da maconha ser um risco para a juventude e levar ao vício de outras substâncias, se chegou à proibição da maconha na primeira metade do século XX. Né? E já na primeira metade do século XX, em 1944, mais precisamente, o prefeito de Nova York publica um relatório no qual ele apresenta um relatório baseado num estudo feito pela Academia de Ciências Médicas de Nova York, com argumentos, tentando testar aqueles argumentos que foram utilizados para a proibição, para
proibir a venda de maconha nos Estados Unidos. E com base nos resultados feitos por um comitê de profissionais da Associação Médica de Nova York, eles chegaram aos resultados de que a maconha não era, a prática de fumar maconha, o uso de maconha não era uma dependência no sentido restrito da palavra. Inclusive, os usuários de maconha relatavam efeitos positivos desse uso e não efeitos deletérios. O uso de maconha não levava ao uso de morfina, heroína ou cocaína, né, que são substâncias que geram um quadro de uso compulsivo bastante diferente da maconha. Não é um fator determinante de práticas de crimes graves, não é comum entre crianças em idade escolar. Uma grande preocupação era que a maconha fosse, né, como a gente viu em alguns slides atrás, era um assassino da juventude, e quando se faz a pesquisa de forma objetiva, as crianças em idade escolar sequer conheciam a maconha, né? E a partir da propaganda, depois hoje existem estudos já mostrando que programas preventivos mal feitos, mal delineados, acabaram gerando curiosidade em muitas pessoas, né? E a delinquência juvenil não está associada à prática de fumar maconha, mesmo porque o uso de maconha na época não era comum entre crianças, entre mais jovens, né? Na década de 70, um relatório canadense mostrando os mesmos resultados, né, de não nocividade ou de baixíssima nocividade do uso da cannabis, né, e de algumas drogas, de algumas outras drogas, inclusive, mas mesmo assim, no início da década de 70, a ONU, com forte participação dos Estados Unidos, cria uma classificação, né, adota uma classificação originalmente usada pelos Estados Unidos, né, e coloca a marihuana, a maconha, a cannabis e seus derivados num esquema de classificação bastante rígido. Esse é um esquema de classificação que coloca substâncias conforme seu potencial de uso médico e do seu perigo de uso, da classificação 1 até a classificação 5, sendo que na classificação 1 são as drogas mais restritas, né, porque não tem, em tese, né, isso aqui tem uma série, essa classificação é farmacologicamente bastante equivocada, né? São substâncias que não teriam utilidade clínica e grande potencial de abuso, né? E a gente nota que essa lista está bastante equivocada quando a gente vê aqui substâncias como o MDMA, o LSD, a heroína, é uma substância que causa uma dependência bastante severa e não tem realmente utilidade clínica, né? Mas o peiote, DMT e cannabis não são substâncias que causem quadros de dependência. Embora a gente possa até observar alguns usuários de maconha que têm um quadro de dependência, não é comum, tá? E para quem tiver interesse nessa historinha da proibição da maconha nos Estados Unidos, eu recomendo o filme A Loucura de Mary Joana, que é uma sátira, mostra de forma satirizada como que se deu a proibição da maconha nos Estados Unidos, né? Isso daqui é um quadrinho do início da década de 80, ironizando, né, as leis de proibição da maconha, que uma reunião anual de vítimas da maconha não reunia ninguém, mas uma reunião anual de vítimas das leis da maconha estaria anotada, né? As leis estariam, os prejudicados pelas leis da maconha seriam muito maior, número muito maior do que os prejudicados pela maconha em si. Condição que continua até hoje levando em consideração o quadro proibicionista da maior parte dos países, né? Isso aqui é uma capa da revista Isto é, publicada na década de 90 do século passado, do século 20, né? Divulgando um relatório que a Organização Mundial de Saúde mostrava que a cannabis era menos prejudicial do que álcool e que o tabaco, que são duas substâncias de uso recreativo, que a gente tem bastante tolerância a elas, inclusive no caso do álcool, até em alguns casos é uma droga até de uso não só tolerado, mas de uso estimulado, né? E mostrando que esse relatório da Organização Mundial de Saúde do final da década do final do século XX, mostrando que os prejuízos orgânicos diretos causados pela maconha, pela cannabis,
não se equiparavam, eram menores do que os do álcool e da cannabis, do tabaco. Tá? E esse daqui é um estudo de 2010, publicado em 2010, em que um psicofarmacologista britânico, David Nutt, ele pediu para especialistas elencarem drogas conforme os seus riscos, né, riscos potenciais, tanto para quem utiliza a substância quanto para a sociedade. E elencou, né, riscos à sociedade em vermelho, riscos ao usuário em laranja, e a gente observa aqui que o álcool ele ocupa a primeira posição tanto para risco para a sociedade quanto para risco para o usuário. Quando a gente vai ver, por exemplo, outras substâncias com as quais a gente tem uma certa preocupação, por exemplo, o crack fica em terceira colocação. Quando a gente vai olhar a maconha, ela está abaixo de tabaco e anfetaminas, que são substâncias que a gente tem disponível no mercado, né? Por exemplo, tabaco, uma determinada idade você pode comprar, e anfetaminas, alguns tipos de anfetaminas com prescrição médica você também pode ter acesso, né? E a maconha com menos danos tanto para a sociedade quanto para o indivíduo, né? E mesmo assim a gente, quando pensa na cannabis, né, a gente não consegue pensar ela em termos de usos benéficos. Isso daqui é um espectro de possibilidades, nessa imagem aqui, um espectro de possibilidades de como os seres humanos usam substâncias psicoativas ou podem utilizar substâncias psicoativas. E a gente, dado todo esse histórico, né, da cannabis e da maconha, da marihuana ao longo do século XX, principalmente ao longo da primeira metade no Brasil, década de 60 até a década de 90, né, a gente, quando pensa em uso de canabinoides, uso de cannabis, a gente pensa, é muito comum pensar no espectro da dependência, mas a gente não leva em consideração que podem ter usos não problemáticos e até mesmo usos benéficos dessa substância, né? No espectro de uso de substâncias, se a gente for pensar, vamos pensar, por exemplo, uma substância psicoativa que é largamente utilizada no Brasil, que é o álcool, né? Eu posso fazer um uso benéfico dessa substância, por exemplo, utilizar para ter uma noite de conversa, desinibir um pouco a minha conversa, ou posso fazer um uso de enfiar o pé na jaca e não conseguir organizar minha vida associada a esse uso, né? Mas nesse espectro entre o uso benéfico e o uso problemático existem N possibilidades de uso, e que questões não só relacionadas à droga, à substância em si, mas questões relacionadas à vida do indivíduo e às características sociais onde ele está inserido vão influenciar o tipo de uso que vai se fazer em que ponto desse espectro a pessoa vai ficar. Muitas pessoas fazem uso casual de determinadas substâncias em determinados momentos da vida. Quando passam por dificuldades, esse uso pode se tornar problemático, e não pelo uso da substância ser problemática em si, mas pela estratégia de vida, de enfrentamento dessa pessoa, não está alinhada com outras dimensões da vida dela, né? Mostrando que o uso de substâncias é um fenômeno bastante complexo, que a gente não deve levar em consideração só as drogas em si, a gente deve considerar todo um complexo. Porque se a gente for levar, quando a gente pensa em dependência, em uso de substâncias, uso problemático de substâncias, e a gente pensa somente no ponto de vista químico da droga, né? Pensando numa definição de drogas, uma definição do OMS, que qualquer entidade química ou mistura de entidades que não seja produzida pelo organismo e que afetam funções biológicas é uma droga, né? E nesse caso, uma série de substâncias, toda substância que o meu organismo não produz, cai nessa classificação, né? Agora, uma classificação um pouquinho mais refinada de um farmacologista britânico, Iverson, ele diz que a droga é uma substância química tomada de forma deliberada, né? Não é uma substância química qualquer, é uma substância química que envolve um comportamento de ser tomado e não ser tomado de qualquer forma, é de uma forma deliberada, a pessoa escolhe tomar,
e escolhe tomar para obter efeitos desejados. Então, eu não tenho somente nessa definição, diferente da definição do OMS, que é bastante utilizada quando se fala de drogas, né? Eu não tenho somente a substância, mas eu tenho a pessoa que vai usar, as intenções que ela vai usar, e eu tenho também um meio sociocultural que vai estimular determinados usos, vai inibir determinados usos e referendar algumas formas e vai dizer não a outras formas de uso. Mas, ao longo da nossa história, os seres humanos têm buscado, nas substâncias psicoativas, finalidades místicas, finalidades terapêuticas, funcionais, hedonísticas. E quando a gente fala de dependências, de uso de substâncias psicoativas, é muito mais comum a gente falar da questão hedonística, da busca do prazer. E essa busca do prazer, muitas vezes, é colocada como um ponto central quando se pensa em quadro de dependências, e a gente vê ao longo do tempo, quem trabalha com dependência sabe disso, que o prazer não é simples, não é somente um elemento que está envolvido, tem outras questões, até mesmo desses itens aqui. Por exemplo, já tive atendimento de pessoas que faziam uso de crack para ter experiências místicas espirituais, né, que é pouco usual. Né? Usuários de drogas a gente tem em qualquer ponto da história humana, embora a gente veja como a partir da década de 60 aqui no Brasil, a partir da década de 60, tenha se tornado um problema, né, tenha sido apresentado como problema o uso de drogas, ela é observada em qualquer ponto da história humana, em qualquer sociedade humana se observa drogas psicoativas, qualquer classe social, toda ocupação e profissão e até mesmo toda a faixa etária. É claro que algumas faixas etárias menores não vão fazer uso deliberado, mas sim uso em função de administração por outras pessoas, que é o caso das crianças, que os adultos administram essas drogas. Né? E nem todo uso de droga é problemático em si. O padrão mal adaptativo de uso, um padrão de uso em que a pessoa desenvolve problemas associados a esse comportamento, ele envolve cerca de 11% dos usuários. Algumas drogas mais, como o caso do tabaco, algumas drogas, substâncias menos, como as substâncias alucinógenas, mas, de modo geral, a maior parte das pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas não desenvolvem dependência, né? Elas usam essas substâncias e se relacionam com o mundo, né? Isso é uma definição também já não tão usual, mas que é bastante válida para a gente pensar na experiência do uso de drogas e que nem todo uso é um uso problemático, né? Uma definição é com base nos tipos de experiências que a pessoa tem e vai definir os usuários em um usuário que é um experimentador, uma pessoa que teve uma experiência com a substância, pode ter não gostado ou ter uma experiência, ou ter gostado, mas não é uma experiência que queira repetir, e parou a experiência por aí, né? Experimentou, mas não voltou a repetir essas experiências em outras ocasiões. O usuário ocasional é aquele que vai utilizar a substância, como a própria expressão usa, de forma em ocasiões específicas, e essas ocasiões, quando a substância está presente, quando o ambiente é favorável ao uso, né? Vai ter o usuário habitual, que já o uso da substância, o comportamento de fazer a autoadministração da substância já está incorporada ao seu dia a dia, mas isso não é necessariamente um problema, né, e nem necessariamente vai se tornar um problema. Tá? E tem o usuário dependente, o usuário que vai desenvolver uma forma de relação com a substância que vai acabar merecendo um transtorno psiquiátrico. No caso, usando o manual da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, o DSM, vai ser diagnosticado com um transtorno por uso de substâncias. Esse transtorno por uso de substâncias, embora, quando a gente fale aqui um dado da Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, né, mostrando que a maior parte das pessoas que utilizam drogas, elas não têm problemas associados a esse uso. Quando a gente pensa em dependência, pensa em transtornos por uso de substâncias, a gente está pensando numa minoria de usuários. Aqui na imagem, o botãozinho aqui não está muito bem, mas aqui na imagem da esquerda, na figura 1, eu tenho em
milhões, né, em números, quantos milhões de pessoas afirmaram ter usado alguma droga ilícita entre 2006, entre os anos de 2006 e 2016. Vamos pegar só os dados de 2016. Menos de 300 milhões de pessoas no mundo utilizou alguma droga ilícita ao longo de 2016, e desses, 30 milhões apresentaram problemas, né? Então, a gente tem uma porcentagem de pessoas que utilizam drogas, aqui na imagem da direita, né, na figura 2, a gente tem no planeta cerca de 6%, 5,6% da população mundial utilizou alguma droga ilícita ao longo de 2016, e cerca de 0,5% da população mundial apresenta problemas decorrentes desse uso, né? Cerca de 11%, 12% das pessoas que utilizam alguma substância ilícita têm problemas associados a esse uso. Tá? Mas quando a gente fala de uso de substâncias, a gente tende a olhar muito mais para esse quadro, tá? Né? Para o quadro de dependência, né? Esse quadro clínico que é caracterizado por uma compulsão de buscar e utilizar a droga, perda do controle para limitar o uso, um estado emocional negativo quando o acesso à droga é restringido, né, aos sintomas de abstinência, e que tem toda uma classificação diagnóstica, né, quem tiver interesse, o manual diagnóstico do DSM, na quinta versão, ele tem o transtorno, a entidade nosológica, transtorno por uso de substâncias, né, que vai ter uma série de eixos, né, que vai ser caracterizado pelo baixo controle de comportamento, uma deterioração nas relações sociais, um uso associado a riscos, né, porque eu posso fazer uso de substâncias não arriscado e posso fazer esse uso que me coloque em risco ou coloque em risco outras pessoas. Também indicadores farmacológicos de dependência. Desculpem. No caso, esses indicadores abstinência e tolerância, né? Bom, quando a gente fala de drogas que geram dependência, é bastante comum, principalmente falando das bases neurológicas, né, bases neurobiológicas dos quadros de dependência, fazer uma associação entre o efeito da droga sobre a liberação de dopamina numa região muito específica do nosso sistema nervoso, uma região chamada núcleo accumbens, né? O indicador experimental de dependência são substâncias que liberam dopamina no núcleo accumbens, né? O núcleo accumbens é uma região no nosso sistema nervoso que está muito relacionada a sensações de prazer e a sensações de motivação, né? Bom, eu coloquei essa imagem aqui falando dessa liberação, né? Liberação natural e liberação por droga de dopamina, o aumento de dopamina no núcleo accumbens em decorrência do uso de drogas. Aqui a gente tem uma demonstração de quanto aumenta a dopamina nessa região do cérebro em função de algumas substâncias, né? Uma substância que é bastante relacionada ao comportamento de autoadministração, que são as drogas anfetaminas, ela provoca uma liberação maciça de dopamina na região do núcleo accumbens quando administrada, né? Se a gente observa esse gráfico sem tomar o cuidado de observar os eixos, né? Aqui a porcentagem comparado com uma condição basal sem a droga e o quanto aumentou. Se a gente não presta atenção nos eixos, a gente olha aqui a maconha, né, a marihuana, um aumento grande e demora para baixar, né? Se a gente não presta atenção aqui nos eixos. Mas quando a gente olha nos eixos, o quanto a cannabis produz de liberação de dopamina no núcleo accumbens é muito semelhante ao que é produzido por uma alimentação, né? Então, quando a gente fala de dependência de cannabis e tenta dar uma sustentação com base em liberação de dopamina no núcleo accumbens, essa dependência ela não se sustenta, porque
a quantidade de dopamina que uma dose habitual, uma dose efetiva de cannabis produz é semelhante ao que um prato de comida produz, né? E não semelhante ao que uma anfetamina produz. Aqui a gente tem uma escala que vai de 0 a 1.100, aqui a gente tem uma escala que vai de 100 a 150. Né? Então, mostrando aí pela imagem é uma coisa, mas quando a gente vê os números, a gente vê que a cannabis não é tão perigosa assim no ponto de na questão de liberação de dopamina no núcleo accumbens. É uma definição muito mais ampla, né, usada não por um farmacologista, não por uma entidade internacional de saúde, mas por um antropólogo, o Dennis McKenna, que droga é uma coisa que causa um comportamento não examinado, obsessivo e habitual. Uma droga ele vai expandir para não só é uma coisa qualquer, né, e que vai determinar que essa droga é muito mais o meu comportamento do que a coisa em si. Né? E quando a gente pensa numa definição assim, essa questão de drogas ela se amplia, as dependências vão se ampliar e a gente vai falar não só mais de dependência química, mas vai falar de dependências comportamentais também, jogo patológico, compra compulsiva, dependência de novas tecnologias, videogame e celulares, sexo compulsivo, entre outros. E que se tenta também, além de abordagens clínicas, tenta-se também abordagens psicofarmacológicas para tratamento dessas condições. Né? E no tratamento de dependências, de modo geral, tem algumas abordagens da intoxicação aguda, quando a pessoa está intoxicada, está sob efeito da substância. Né? Normalmente, essas pessoas que precisam desse atendimento e são levadas a serviços de emergência, elas são tratadas com recursos, muitas vezes até recursos farmacológicos que são eficazes. Por exemplo, uma pessoa com uma síndrome de abstinência que está com uma intoxicação por álcool, pode se reverter alguns desses sintomas com cuidados clínicos adequados, né? Intoxicação aguda. Quando a gente pensa em tratamento mais a longa data, essa desintoxicação aguda ela é relativamente simples e muitas vezes ela é até algo que acontece naturalmente. Né? A pessoa, depois que a droga exerce seus efeitos, libera seus receptores, a pessoa deixa de apresentar os sintomas de intoxicação. No entanto, o mais preocupante quando se fala em tratamento de dependências é o processo de desintoxicação, é a manutenção de uma vida não intoxicada ao longo do tempo. Né? E aí, nesse ponto, fala-se muito mais de uma motivação, de uma necessidade para uma motivação para o tratamento contínuo, e nesse ponto, as terapias que existem são terapias ainda bastante que deixam a desejar, mais efetivas ou menos efetivas em alguns casos, mas que deixam ainda bastante a desejar. Nesse processo de desintoxicação, um recurso utilizado em casos extremos é o caso da internação, que há necessidade do paciente ficar sob supervisão médica para tratar sintomas de abstinência, principalmente, vamos pensar em questões alcoólicas, né? Um dependente de álcool que apresenta sintomas de abstinência, esses sintomas ele pode se agravar, inclusive levar a pessoa a óbito, e é interessante que ela tenha acompanhamento médico. Né? E além desse processo de acompanhamento de sintomas de abstinência, as internações elas seguem também muitas vezes como um processo de desintoxicação social. A pessoa se afasta de um determinado meio em que tem todo um contexto de uso, dificuldades da vida, e se afasta disso e é colocada numa situação de cuidados e durante esse cuidado ela se mantém motivada para um tratamento e para cuidados contínuos. E o segmento ambulatorial, em que a pessoa vai manter uma qualidade de vida e um quadro de saúde e bem-estar por longa data, vai exigir mudanças comportamentais e também manejo clínico de outras morbidades, né, de outros quadros patológicos que a pessoa possa apresentar também. E além e para o tratamento das dependências, embora não exista um tratamento
totalmente eficaz, totalmente... Quando vocês virem alguma propaganda dizendo que é um tratamento, uma solução, que vai um tratamento definitivo para a dependência, duvidem, porque todas as intervenções, tanto farmacológicas quanto não farmacológicas, elas ajudam, mas precisam estar integradas a um projeto muito maior, né? Terapias de grupo, terapia individual, entrevista motivacional, uma série de itens aqui que são utilizados em contextos clínicos, têm relativo sucesso, mas deixam a desejar, né? E intervenções farmacológicas, são poucos os medicamentos que estão disponibilizados e são aprovados especificamente para o tratamento de dependências, mas existem intervenções farmacológicas que permitem o tratamento de comorbidades psiquiátricas, principalmente ansiedade e depressão, também alguns quadros de psicose. Quando a gente fala em possibilidade de uso da cannabis para tratamento das dependências, uma das possibilidades de efeito clínico é justamente efeito sobre esses quadros de comorbidade, particularmente ansiedade e depressão. E falando agora especificamente da cannabis, de canabinoides para o tratamento de dependências, parece que é algo relativamente novo, né? A gente tem alguns estudos aqui de 2015, 2017, 2019, mostrando o canabidiol, uma revisão de literatura, mostrando uma revisão sistemática de literatura, mostrando a evidência de uso de utilidade terapêutica, de efeito terapêutico, de eficácia terapêutica e baixo risco de uso do canabidiol para o tratamento de comportamentos aditivos, né, de dependência. Estudos mostrando também a participação do sistema endocannabinoide no quadro de dependência, né, e como mudanças, como alterações farmacológicas desse sistema endocannabinoide pode ser utilizado para tratar os quadros de dependência, e dão como exemplo um medicamento que foi lançado há algum tempo atrás, o Ribonabant, que é um antagonista canabinoide, né, que se imaginava que fosse tratar dependências, mas ele causava sintomas psiquiátricos muito severos e foi tirado do mercado. E era um elemento que bloqueava receptores canabinoides, diferentes do THC e do canabidiol, que tem um efeito de ativação desses receptores. Tá? E, embora pareça ser alguma coisa relativamente nova, essa coisa de tratar dependências com canabinoides, já no final do século XIX existia, foi publicado na Lancet um estudo mostrando o uso do cânhamo indiano, né, da maconha indiana, no tratamento do envenenamento crônico por cloral, né, uma substância depressora do sistema nervoso, que hoje quase não é usada, já substituímos pelos benzodiazepínicos, né, como droga de abuso. Não tem os abusadores de hidrato de cloral mais, mas sim os abusadores de benzodiazepínicos, de Rivotril, diazepam e outros, né, e tratamento de dependência de ópio, né. Isso final do século XIX. Hoje a gente está observando nos estados dos Estados Unidos, em que foi regulamentado o comércio de canabinoides, né, tanto comércio para fins medicamentosos como para fins não médicos, a gente tem observado de forma bastante consistente menor taxa de mortalidade por uso de opiáceos, por uso de derivados narcóticos opioides. Tá? E no Brasil, a gente tem já, desde o final da década de 90, o grupo do professor Dartil Xavier mostrando o uso terapêutico de cannabis em usuários de crack no Brasil, né? E um trabalho que foi publicado em 99 é mencionado pelos jornalistas em 2010, né? Vendo uma lacuna aí entre o que é produzido, o que é conhecimento científico e o que chega até os jornais, né? Mostrando, né, nesse estudo, em que se tratava dependentes de crack, não tratava-se com cannabis. Eram dependentes, usuários de crack, que além de usar crack, também relatavam o uso da cannabis. E nesse relato do uso da cannabis não foi desencorajado o uso, foi lidado, esse uso foi abordado como
de uma forma como esse uso integrava a vida do paciente, né? E não foi desencorajado que ele abandonasse, porque é um relato bastante comum durante o período que eu fiz atendimento, fiz acompanhamento de grupos de acolhimento no PROAD, uma fala relativamente comum de usuários de cocaína, de álcool nem tanto, mas de cocaína, que fazem também uso de cannabis, é que a cannabis abaixa a fissura pela cocaína, né, pelo crack. Né? E com essa observação, esses pesquisadores não desencorajaram o uso da cocaína inicial, do crack inicialmente, da maconha inicialmente, né? Toleraram o uso da maconha pelos pacientes e eles viram que esses pacientes eles fizeram uso da maconha como uma forma de redução de danos para as consequências negativas do uso de crack, né? Então, a comunidade médica, mais uma vez, a comunidade científica, mais uma vez, aprendendo com os usuários mostrando, olha, a forma que a gente utiliza as substâncias, a gente manuseia isso de um jeito que, se for bem tratado e bem conduzido, é uma forma de redução de danos, né? E o que foi um estudo descritivo, lá na década de 90, agora, 2019, o ano passado, publicado um trabalho, claro que com resultados diferentes e que não podem ser diretamente comparados, né? Mas mostrando o efeito do canabidiol especificamente para reduzir sintomas de ansiedade e de craving, né? de fissura em usuários de heroína, independentes de heroína. Para quem trata quadros de dependência, sabe que a ansiedade e a fissura são dois sintomas que predizem a recaída ao uso da substância, né? E aqui a gente vê nesses gráficos, nessas imagens, uma redução drástica que o grupo isso aqui é uma resposta a pistas, né? Mostrava pistas relacionadas à heroína e pistas neutras, né? Imagens que eram relacionadas ao uso de heroína e imagens neutras, que imagens relacionadas à heroína normalmente geram fissura, né? A gente vê aqui o placebo, uma alta fissura, uma alta ansiedade, e os grupos tratados com doses de canabidiol, índices menores de fissura, índices menores de ansiedade, né? Mostrando aí um efeito benéfico, um efeito clínico para essa substância. E não só, a gente tem um grande preconceito com a cannabis e canabinoides para o tratamento de uso de substâncias, mas a gente tem também outras substâncias psicoativas que podem ser usadas para o tratamento de dependências. Uma delas, uma que recebeu certo destaque aí algum tempo atrás e ainda tem bastante estudos sendo feitos e com resultados bastante promissores, que é a ibogaína, né, que reduz e além da ibogaína também a ayahuasca, né? Então, substâncias aí que são pouco usuais, né, além da ayahuasca, ibogaína, também aqui o LSD, e nesse caso uma revisão de literatura mostrando efeitos, fazendo uma comparação de diferentes estudos e mostrando que, no caso, não é uma substância semelhante à maconha, mas é uma substância que está no mesmo quadro de legalidade, né, que é o LSD, mostrando que para o tratamento de alcoolismo, pessoas que foram tratadas com LSD têm 2 vezes mais chance de permanecerem abstinentes depois de um certo tempo do que os tratados com placebo, né? E a gente tem observado, né, com drogas psicodélicas, substâncias psicodélicas, efeitos terapêuticos no tratamento de dependências. E esses efeitos terapêuticos, eles são abordados que levam em consideração tanto a substância, né, que está sendo usada para o tratamento, ou canabinoide, ou substância psicodélica, características do participante, características das condições socioculturais e ambientais em que essa substância é utilizada. E
tanto as drogas psicodélicas quanto os canabinoides, eles produzem efeitos imediatos sobre o sistema nervoso, que poderiam justificar uma melhora terapêutica, mas eles produzem efeitos também sobre aspectos psicológicos, né? No caso das substâncias psicodélicas, experiências místicas, insights psicológicos, que também são comuns, tanto experiências místicas nem tantos, mas insights psicológicos mais comuns com canabinoides, né? E esses efeitos, tanto efeitos sobre o sistema nervoso, né, sobre o aparato orgânico do sistema nervoso, como o funcionamento mental desse sistema, levariam a mudanças persistentes, e essas mudanças persistentes levariam a mudanças de longa data, que reduziriam a fissura, aumentaria a sensação de autoeficácia, de autoconfiança, e aumentaria a motivação para comportamentos que levariam, ao final, à redução de uso de substâncias. E para terminar essa minha fala, com relação ao uso de drogas, há muita coisa que a gente precisa discutir, né? O uso de droga, de modo geral, é visto como um problema, mas pode ser um não problema. Quando a gente retoma aquele espectro de substâncias psicoativas, o espectro de possibilidades de uso, né, de um uso benéfico até um uso dependente, se a gente tiver um programa de educação, talvez seja esse um grande modificador, né, em termos de educação para o uso de substâncias. Que substâncias podem ser bem usadas e podem ser mal usadas, né, e que cabe às pessoas bem informadas e com as devidas condições poder escolher o tipo de uso que vai fazer, né, tem um bom uso ou um mau uso dessas substâncias. Bom, agradeço a atenção, me coloco à disposição para esclarecimentos e até uma próxima. Saudações, bem-vindas, bem-vindos a mais essa aula do curso de Cannabis Medicinal da Unifesp e do Movimento pela Regulação da Cannabis. Meu nome é Fernando, conhecido como Profeta Verde, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o associativismo canábico. Bem, eu faço parte da Associação Cultural Canábica de São Paulo, a ACUCA, aqui da cidade de São Paulo, né, e da Federação de Associações Canábicas Terapêuticas, a FACT. Antes da gente começar a falar do associativismo, gostaria de contar um pouquinho dessa trajetória minha no movimento canábico. Tudo começou no ano 2000, quando eu tinha 15 anos, e eu conheci a maconha recreativa, né, nas rodas de amigos ali do ensino médio, aquela coisa proibida, desafiadora. Eu acabei experimentando a cannabis, me senti muito bem com ela, né? E desde então eu tenho feito uso que de recreativo também passou para espiritual e terapêutico. Hoje tenho até uma receita médica por conta de algumas questões, mas começou no recreativo, esse que é tão polêmico. Em 2009, eu frequentava o curso de Direito, e lá tinha muita questão do movimento social, político, e eu conheci a Marcha da Maconha, aqui em São Paulo. Ela ainda era proibida, mas a gente fazia a marcha, e até que em 2011 a gente sofreu uma repressão e conseguiu um julgamento do STF dizendo que a marcha é legítima, né, como um ato de liberdade de expressão. Em 2010, eu participei do coletivo DAR, Desentorpecendo a Razão, que é um coletivo antiproibicionista, onde eu fiz alguns colegas também que têm uma visão bem interessante em relação ao uso das drogas em geral. Em 2011, eu integrei o coletivo Respire, Redução de Danos, o qual eu participei durante muitos anos aí nesse trabalho de redutor de danos. E foi o ano em que a gente teve essa repressão da Marcha da Maconha em São Paulo, e nasceu esse personagem, né, o Profeta Verde. É um personagem lúdico aí que procura levar essa mensagem da cannabis de uma maneira um pouco mais divertida e descontraída. Em 2012, foi o ano que a gente fundou a Associação Cultural Canábica de São Paulo, ainda de forma informal, né, realizando atividades, tem um registro, CNPJ, tudo isso, mas já iniciando com bastante força. A ACUCA acabou sendo uma das primeiras associações do país
e a única até hoje, ou uma das poucas, mas que eu conheço a única, com esse viés mais cultural, mais amplo, que não trata especificamente do uso terapêutico medicinal da cannabis. Em 2015, eu participei da organização do CONABIS, o Congresso Online sobre Maconha, onde a gente teve cerca de 33, 34 palestras com pessoas muito especiais. Quem tiver interesse, o conteúdo segue bastante atualizado no YouTube. Você escreve CONABIS lá, o youtube.com/CONABIS, e pode ver esses vídeos. E por conta desse interesse na política e a vontade de transformar essa situação legal da cannabis, né, essa regulamentação que a gente tem, em 2016 eu participei de uma candidatura a vereador em São Paulo, né, como profeta. E em 2018 e em 2020 a gente voltou com essa candidatura já no formato coletivo, com a Ganja Coletiva, que é um trabalho muito interessante também. Quem quiser conhecer no Instagram, Ganja Coletiva, faço o convite aí que vai ser muito importante a gente fortalecer não só a Ganja Coletiva, como outras iniciativas políticas para a gente conseguir um corpo, né, para mudar a lei e não acontecer que nem está acontecendo hoje com a PL 399, que muitos de vocês devem estar ouvindo falar, que não atende plenamente os interesses do movimento social canábico. E agora, em 2021, eu participei da fundação da FACT, a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, e estou como coordenador institucional, congregando aí cerca de 36 entidades que trabalham no tema da maconha. Está sendo bem desafiador, mas a FACT já está nascendo assim com bastante impacto social, o que nos alegra muito, porque eu acho que vai ser uma força importante nesse movimento para trazer a voz dos canabistas, né? Para que a gente possa ter leis que contemplem os nossos interesses, as nossas reivindicações. Vamos lá, agora falar de associação propriamente dita, né? Aqui eu começo com uma referência bastante básica, que eu acho que muitos de nós começam com Wikipedia, dá uma olhada lá, as primeiras referências que a gente pode encontrar. E a própria Wikipedia coloca, né, a associação como um processo não lucrativo de livre organização de pessoas, com fins a atender interesses comuns dessas pessoas. Eu acho que a questão principal da associação é que ela não tem fim lucrativo e ela tem essa afinidade de interesses entre os seus associados, né? Caracteriza-se geralmente por um caráter voluntário, né? As pessoas trabalham na associação com interesse menos profissional e mais social mesmo. Elas são muito importantes assim na sociedade, né? O histórico de associações que a gente vai ver daqui a pouquinho foi fundamental para a gente trazer algumas mudanças de caráter mais comunitário para a nossa sociedade, que é tão infestada, né, pelas empresas, né, com seu caráter lucrativo e obtenção de rendas. Então, as associações trazem um equilíbrio nesse jogo de forças sociais. Então, é isso, satisfazer necessidades coletivas ou alcançar objetivos comuns. Lá no Código Civil, a gente tem o artigo 53 e os seguintes, que falam sobre as associações e caracteriza lá a associação como uma união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Então, essa coisa do fim não lucrativo e de uma atuação de viés mais social é característica assim, fundamental das associações, até porque a gente vai ver mais para frente e fora do curso que às vezes há uma confusão entre associações e interesses comerciais, né? De pessoas que formam associações com a intenção de vender produtos e obter receitas que, dentro de um formato de associação, não pode ser distribuído para os seus associados. Associar-se, em suma, significa reunir-se em sociedade, tornar-se sócio, criar uma aliança. E essa palavra sócio, ela vem do latim, que significa companheiro, né? E originalmente um seguidor, pessoas que andam juntos, que andam acompanhadas. Então, a associação tem muito esse caráter de aliança entre as pessoas que participam dela, com fins, né, de atingir esses objetivos comuns. E as associações, elas são
já tem uma história aí, né, de surgimento na Inglaterra, na primeira metade do século XIX, um rapaz, né, uma pessoa chamada Robert Owen, que ela está dentro de uma ideologia chamada socialismo utópico. E aqui a gente tem um trecho de um bem, em relação ao histórico das associações, né, no mundo, o movimento associativismo começa na Inglaterra, na primeira metade do século XIX. Um rapaz chamado Robert Owen, ele tinha uma ideologia, né, participava de um grupo que foi denominado como socialismo utópico. E aqui tem um trecho do livro, né, de um PDF que eu vou indicar para vocês ao final do curso, chamado Introdução ao Associativismo Canábico, do meu camarada Rafael Zanato. Ele coloca aqui, né, que o Owen começou suas ações reduzindo a jornada de trabalho de 16 para 10 horas diárias. Naquela época, o nascimento, né, do sistema capitalista era bem cruel com os trabalhadores. E ele, à medida que analisava o sistema produtivo, ele compreendeu que a qualidade de vida dos operários estava associada à sua produtividade. Quanto melhor a qualidade de vida deles, melhor produziam esses operários. E passou a construir, então, casas para essas famílias de operários, com jardim de infância, escolas. E dentro desse processo de reforma social, ele formou a primeira cooperativa, que é uma forma de associação voltada para a produção e distribuição das riquezas entre seus cooperados. Então, ele abriu uma loja onde os produtos poderiam ser comprados um preço um pouco mais caro, né, do que o seu preço de custo, competindo aí com as empresas, o que gerou até uma reação contra esse tipo de movimento. No Brasil, esse movimento começa já a partir da segunda metade do século XIX, começo do século XX. São Paulo estava num processo de industrialização muito intenso e propiciou esse aumento das associações mutualistas entre os trabalhadores, né? Isso era uma resposta à ausência de mecanismos institucionais que regulassem essa relação entre o capital e o trabalho. E isso foi muito próximo do movimento sindicalista também, né? Um estava bem conectado com o outro. Essas associações assumiram papéis importantes ao ocupar os espaços e organizar esses povos negligenciados pelo Estado e pelo capital. Muitas vezes, elas, de forma cooperativada, concentravam a produção, a circulação e a troca dentro do mesmo grupo, da mesma organização, transformando-se em plataforma política. O associativismo chega aos nossos dias como uma importante ferramenta de construção de uma nova política de drogas. Esse modelo associativista, ele tem uma participação muito importante nos rumos da nossa política de drogas no Brasil. E aí, quais que são algumas características do associativismo, né? O associativismo, ele convida a participação das pessoas, não só nos processos produtivos e laborativos, mas especialmente nos processos de tomada de decisão, através das assembleias e dos grupos de trabalho. Os associados participam da definição dos rumos da associação. Não é uma coisa elaborada por um grupo gestor, né, que detém de forma verticalizada o poder de decidir os rumos dessa organização. A solidariedade é muito importante, ou seja, esses associados, eles têm interesses em comuns e eles precisam trabalhar a partir de um viés de empatia, né, de compaixão nos interesses e nas dificuldades que eles têm, que fizeram eles se unirem. Aí vem essa questão da cooperação em torno desses objetivos comuns. Saber o que se quer, qual é o propósito da associação e trabalhar conjuntamente para atingir esses propósitos. Como eu disse, a participação na tomada de decisão é muito importante, né, para que a gente não tenha esse viés individualista. Às vezes a gente até vê associações de uma pessoa, né, que tem a referência de uma pessoa que a gente olha e fala, nossa, parece que essa associação é só essa pessoa. É uma questão complicada aí que a gente tem que procurar, cada um de nós que quiser formar uma associação, coletivizar essas decisões. E o papel das associações é divulgar informações para a comunidade. Essa divulgação de informações, ela se torna mais acessível por conta da própria maneira de produzir ela e dos interesses sociais dessa associação.
uma das vantagens é a união dos associados, que representa uma força transformadora, inclusive com possibilidade até de demandar judicialmente em nome desses associados. Quem quiser saber mais sobre associações e como formar uma, também fica a indicação do SEBRAE, que é um órgão de fomento às associações. E aqui, assim, bem rapidamente, algumas normas, leis sobre associações. A gente tem esse direito a se associar garantido pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, o direito da humanidade, no seu artigo 20º, o que é replicado na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, aí os incisos de 17 a 21 tratam especificamente das associações. O Código Civil regulamenta, né, um pouco mais, nos seus artigos 53 a 61, como é que os critérios, né, para formalização dessas associações. E a lei das OCIPs também aprofunda isso e traz algumas características complementares de como organizar a sua associação. OCIP é Organização Social Civil de Interesse Público, se não me engano. Então, também é uma referência bacana. Apenas para citar aqui, não vou ler cada um, né, mas o artigo 5º da Constituição Federal traz lá os incisos sobre associações e coloca que a criação de associações na forma da lei e de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Você pode formar uma associação, você vai fazer o registro dela, mas ela não precisa ser autorizada, ela só tem que cumprir alguns requisitos legais. Cumprindo esses requisitos, ela tem que ser aceita, né? A gente passou por uma dificuldade aí no começo do movimento associativismo canábico, que algumas associações eram questionadas nos cartórios por conta da sua finalidade voltada à cannabis, né? Por ser uma questão ainda ilícita no Brasil, mas uma vez que a associação não promove a venda, né, a circulação da cannabis ilícita, então não há do que se falar em interferência estatal no funcionamento. E no inciso 21, né, as entidades associativas, quando autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. E aqui pode parecer uma contradição, né? Quando autorizadas pelo seu próprio estatuto, né, para representar esses associados e dentro dos requisitos do Código Civil para poder fazer esse tipo de ação judicial coletiva. Já no Código Civil, a gente tem no artigo 54 alguns pontos importantes, que é sobre o que deve constar no estatuto de uma associação para ela ser legitimada no cartório e ser aceita o seu registro formal. Então, são requisitos básicos aí: denominação, finalidade, a sede, os caminhos para admitir, demitir ou excluir associados, direitos e deveres desses associados, as fontes de recursos para a manutenção da associação, como é que se organizam os órgãos deliberativos, né, diretoria, assembleia, as condições para alterar o próprio estatuto, que ele tem que ser alterável ao longo do tempo, para dissolver a associação, e a questão da aprovação das contas, que também é um requisito muito importante nas associações, especialmente nesse critério de transparência do trabalho dessas entidades sem fins lucrativos. E aí a gente começa a entrar na questão da associação canábica propriamente dita. Esse aqui foi um exercício que eu passei lá no curso, na primeira versão do curso, né, que ainda era na paróquia. Então a gente dividia em grupos e pensava na criação de uma associação canábica a partir de uma reflexão individual do que me traz a essa coletividade para querer me juntar a essas pessoas e pensar na finalidade dessa associação. A gente não vai poder fazer esse exercício aqui coletivamente, mas fica aí sugestão para você refletir, né, as pessoas que estão interessadas em participar de uma associação, qual que seria o meu propósito e com quais pessoas que eu poderia me aliar, me associar para atingir essa finalidade coletiva. E sempre pensar em pessoas de uma certa proximidade, né, com quem você já tem algum tipo de laço social, para dar essa coesão, essa coerência. Começar com uma associação com pessoas muito diversas e muito distantes entre si, acaba se tornando um desafio muito maior.
as associações e clubes canábicos, eles já têm uma história que remontam aí ao século XIX, né, 1800 e tanto. Na França, a gente tinha o Clube dos Rachixins, né, tinha umas personalidades aí, Murrow, Gardner, Théophile, que participavam, né, que fundaram esse Clube dos Rachixins, e participavam muitos artistas famosos, como Baudelaire, Alexandre Dumas, Victor Hugo, que, como diz aí um trecho, né, da nossa referência, trajados de indumentárias do Oriente, consumiam rachixe para dar uma luz em suas produções artísticas. Então, já dessa época, a cannabis muito associada a essa abertura para a sensibilidade artística, né? Muito interessante essa história. Quem tiver interesse tem aí a referência do livro, O Clube dos Rachixins, uma leitura interessante. Vou pegar só um trecho aqui que eu achei bacana para representar como é que as coisas aconteciam lá. É uma narrativa mais romântica, né, de como é que eram as atividades, mas fala aqui, né, que os jogos de luzes, as pinturas, as máscaras, músicas, performances, versos e números cômicos transformavam o ambiente em uma grande algazarra. As risadas incessantes motivadas pelas atrações e pelos vapores do haxixe levavam seus membros ao êxtase, quase a morrer de rir ao verem diante de si imagens monstruosas e burlescas. Um verdadeiro carnaval de formas onde poderíamos ouvir seus integrantes dizerem coisas do tipo: meu Deus, como estou feliz! Que felicidade! Eu nado no êxtase. Estou no paraíso. Mergulho num abismo de delícias. Então, quem é um pouco mais conservador, né, e vê esses encontros, fica um pouco assustado, fala, caramba, essa é a droga que vai corromper a nossa juventude. Mas o fato é que a cannabis está aí há muito tempo, né? Os jovens têm interesse por ela e a gente está entendendo cada vez mais que isso faz parte de uma possibilidade de desenvolvimento de personalidade que favorece a diversidade, que é tão importante para a nossa evolução cultural. Já no Brasil, no século XX, né, lá por 1900 e pouco, a gente tinha no Maranhão Clube dos Diambistas, no Vale do Mearim. A gente tem aí uma edição do jornal Canábica, da Associação Cultural Canábica de São Paulo, que contava um pouquinho dessa história, né, dos clubes de diambistas. E aqui a gente tem um trecho do livro que fala que, fumando maconha em assembleia ou confraria, esses fumantes reuniam-se, de preferência na casa do mais velho, ou do que, por qualquer circunstância, exercia influência sobre eles, formando uma espécie de clube, onde geralmente aos sábados celebram as suas sessões. E aqui eu trago um trecho também. Nossa, eu esqueci de mudar esse verde aqui, ficou difícil de ler, mas eu vou ler para vocês sobre como eram esses clubes, né? Dos diambistas. Em roda, todos sentados em cadeiras e vestidos de branco, com ou sem camisa, exalavam os vapores da diamba enquanto cantavam canções sem acompanhamento musical. Ó diamba sarabamba, quando eu fumo a diamba, fico com a cabeça tonta e com as minhas pernas amba. Em ambos os clubes, o francês, né, do Cachixim, e o dos diambistas no Brasil, o uso da cannabis inseria-se na esfera da recreação. É uma parte vital da nossa vida e poderíamos dizer que as distintas formas de recreação tonificam a alma, dão saúde física, promovem a sociabilidade, a autoexpressão e trazem a alegria de viver. A recreação está para o homem, para o seu corpo, alma e mente, assim como o alimento está para o organismo. A gente tem esse debate polêmico aí sobre o uso social, adulto e recreativo da cannabis, e há pesquisadores aí que entendem que essa recreação, essa sociabilidade é fundamental para o equilíbrio mental e da alma das pessoas, né? Então, fica aí a título de reflexão a possibilidade da gente estar debatendo também essa questão do uso mais amplo da maconha. A partir da fusão entre o associativismo e o consumo de cannabis, essas associações aparecem no final do século XX, lá por volta de 1990, e ganham força a partir do início do século XXI, com possibilidades concretas para que as pessoas que demandam o uso da cannabis e de seus componentes, né?
a apropriação dessas experiências de associativismo e experiências milenares da cannabis a partir do delineamento de uma tradição canábica e com legitimidade para forjar associações que reúnem no mesmo espaço produção, distribuição e consumo de maconha sem fins lucrativos, a partir dessa compaixão entre as pessoas e afinidade de interesses. Então, aquele processo que a gente tinha lá na Inglaterra de produzir, distribuir, circular e consumir na mesma organização, baixando o custo e tornando mais acessível, é aproveitado pelas associações canábicas que começam a desenvolver esse tipo de atividade. A gente tem lá no nosso site Canábica aqui um texto chamado Os Clubes Sociais de Cannabis na Espanha, uma brecha no muro da proibição, que é uma tradução de um texto do Martín Barriuso, que é uma personalidade bastante ativa na questão dos clubes canábicos na Espanha. Então fica aí de referência também, né, para quem tiver interesse. E aproveito para comentar um pouco como é que foi o surgimento desses clubes e associações canábicas lá na Espanha, a partir de 1993, onde existia um vácuo legislativo, que é a questão de que não havia criminalização para o consumo coletivo. Lá havia esse entendimento de você se juntar a pessoas para adquirir a droga e dividir entre elas, não se caracteriza um crime, diferente do que é no Brasil. Então, a partir dessa brecha, da possibilidade de cultivo, de consumo, que lá já não era criminalizado, e do consumo coletivo, eles formaram os clubes para aproveitar esse vácuo, uma vez que não há qualquer regulamentação em relação a essa possibilidade. E eles estão numa batalha jurídica até hoje, né? Já se passam aí cerca de 20 anos e quase 30 anos, né, de associativismo canábico, e ainda não há uma regulamentação aprovada em âmbito nacional. A gente teve algumas regulamentações locais na Catalunha e Navarra, mas a própria lei de Navarra ela foi derrubada em 2017 pelo Tribunal Constitucional Espanhol. Então, há um limbo jurídico lá e essa disputa está bastante intensa. Apesar de toda essa insegurança jurídica, esses clubes canábicos se proliferaram pela Espanha. Apenas em Madrid, onde não há regulamentação, são mais de 180 clubes, né? E sem contar outros espalhados pelo país. E esses clubes também se espalharam para outros países, como na Bélgica, Uruguai, França, Reino Unido, Suíça, Eslovênia, Itália e Holanda, apenas para citar alguns exemplos, né? Como é que foi na América Latina? Na América Latina, o Uruguai foi pioneiro nessa questão, né? Conseguiram criar e aprovar uma lei nacional de legalização da cannabis nos diversos âmbitos, né? Incluindo o uso recreativo, permitindo os clubes de cannabis, onde lá pode reunir de 15 a 45 pessoas que podem adquirir individualmente até 480 gramas por ano, né? Sendo aí uma média de 40 gramas por mês para o uso recreativo, terapêutico da cannabis. Já são mais de 155 clubes no país, porque esse dado é de 2020, né? Então o movimento está avançando e lá existe um órgão nacional, que é o IRCCA, que controla esses clubes e orienta nos processos de produção, além de toda a documentação necessária. Então lá há um órgão estatal que participa dessa vida associativa canábica do país. Então, a gente vê que a gente tem muito arroz com feijão para comer ainda no Brasil e poder chegar próximo desses países onde o debate já está mais avançado. E aí, algumas características, acho que alguns tópicos importantes para a criação de uma associação canábica. Então, o primeiro passo, né, além de se juntar das pessoas que eu esqueci de colocar aqui, juntar-se com algumas pessoas próximas, definir o propósito dessa associação. Para que vocês estão se unindo? Quais que são os objetivos que vocês têm em comum? É preciso identificar e fomentar essa solidariedade entre as pessoas, né? Se temos interesses em comuns, a gente tem que estar se apoiando, pegando na mão e caminhando na mesma direção. E aí, nesse sentido, a afinidade, né? Interesses afins. Geralmente há uma fase informal. Muita gente pensa assim, não quero formar uma associação, e antes de juntar com as pessoas, ou juntando com apenas 2, 3, já quer formalizar, já quer criar a CNPJ.
E a gente vê na caminhada de importantes associações, como a Abrace, a PEP, a própria CUCA, entre outras, que esses grupos iniciam suas atividades antes mesmo de entrar com qualquer tipo de pedido de registro, né, no cartório. Elas é, é reconhecido pela lei e é reconhecido pela sociedade a atividade dessas associações, grupos, coletivos informais, inclusive com um impacto bastante importante no debate, no avanço da política de drogas. A própria CUCA, ela se formou em 2012 e foi fazer o seu registro em 2017, após ter caminhado bastante, feito bastante coisa. Não que a gente não quisesse fazer antes, mas houve necessidade de permitir uma maturidade desse grupo para que a gente registrasse e assumisse alguns compromissos legais que envolvem pagamento de tributos, né, contabilidade. Então, muitas vezes, não há por que você iniciar querendo já formalizar, né? A gente pode fazer muita coisa de forma informal mesmo. Os processos da tomada de decisão, eles têm que ser coletivizados. A gente tem que procurar envolver a participação dos associados, tanto nos grupos de trabalho, na diretoria, mas na realização de assembleias, onde todos podem se juntar e deliberar conjuntamente os rumos da associação. Aí eu deixo uma dica, né, de um processo, um método de gestão que tem nos ajudado muito na CUP e que a gente está implementando na FACT, que é a sociocracia e o seu processo de tomada de decisão por consentimento. É um pouco diferente do consenso, mas que traz essa adesão coletiva, né, sem essa coisa da democracia e do voto da maioria, onde muitas vezes aquelas pessoas que estão na minoria e perdem uma votação acabam não querendo aderir à decisão tomada. Fica aí de sugestão, né, a sociocracia, para dar uma pesquisada e ver que é um processo bem interessante e valioso. Essa associação que está sendo criada, ela tem que pensar em processos de geração e captação de recursos, né? Então, tem a contribuição associativa, que é um mecanismo previsto pela própria regulamentação das associações. Cada associado contribui mensalmente ou anualmente para financeiramente mesmo para a associação, além da contribuição de trabalho voluntário, mas também outros mecanismos de captação de recursos, seja a realização de eventos, venda de produtos, camisetas, né? Ou até mesmo vaquinha virtual. Então, são diversos caminhos que a gente tem aí que podem ser previstos na formalização da associação, mas que precisam ser pensados em como executar para dar essa sustentabilidade econômica para a associação. Tem que ser pensado as atividades culturais, as campanhas educativas. A associação, a alma dela, né, a razão de existir está nessas atividades, em levar para a sociedade a possibilidade de debater um assunto específico que está dentro do propósito da associação. Então, é muito importante as atividades e daí a sugestão de já começar com as atividades antes mesmo de pensar em regulamentação, formalização. E no caso das associações terapêuticas, ela tem um papel muito importante de acolhimento dos pacientes, né? Então, esses pacientes chegam muitas vezes muito afligidos, né, angustiados com a questão patológica, né, que carregam e já querem, né, adquirir óleo, perguntam onde obter a cannabis, e é importante ter um processo de acolhimento, passando informações, apresentando os diversos caminhos que há para o acesso à medicação canábica, e pensar também com muito cuidado em relação a interesses ocultos ou conflituosos, como eu já antecipei um pouco, né? Muitas vezes as associações são formadas por pessoas que não têm um caráter tão social assim, elas estão mais interessadas em algum mecanismo para obtenção de renda, né? E circulação de produtos canábicos. Então a gente tem que estar bem atento e separar esses interesses que não são ilegítimos, você produzir, vender, comercializar e ganhar dinheiro, obter lucro com a cannabis. Minha visão pessoal é que a gente tem que legalizar, inclusive a venda, o comércio, né, que as empresas possam fazer, mas separar, falar, se você quer esse caminho, você tem que montar uma empresa, e não uma associação. São duas formas de personalidade jurídica que coexistem e que são legítimas, mas não adianta você vir para uma associação com um interesse econômico, né? A associação, ela tem um interesse social. E no Brasil, né, aqui mais um trecho do livro, as associações, elas são uma fonte preciosa para a divulgação dos benefícios do uso terapêutico da maconha.
combatendo o preconceito e apoiando os pacientes familiares através desse processo de acolhimento que eu estava comentando. Hoje, a gente tem 3 associações que obtiveram decisões judiciais favoráveis a esse cultivo cooperativado, associativo. A Abrace, na Paraíba, e a PET, no Rio de Janeiro, eles conseguiram, pelo viés civil, né, autorizações, embora a PET tenha passado por um processo aí de recurso do Ministério Público, da Anvisa, na verdade, né, mas ela conseguiu uma liminar e hoje realiza o seu cultivo associativo. E a Cultiva, em São Paulo, mais recentemente, conseguiu um habeas corpus coletivo, né? A gente ouviu falar muito dos habeas corpus no âmbito individual, onde o paciente tem o direito de cultivar em casa. A Cultiva conseguiu inovar aí nessa questão e propôs um habeas corpus para 21 pacientes que vão poder se congregar e fazer um cultivo associado coletivo, o que também é uma experiência muito interessante para a gente aqui no Brasil. Perseguindo este formato judicial e outros do seu funcionamento, já existem dezenas de associações que estão buscando, né, também, através da justiça, uma decisão que dê essa segurança jurídica para suas atividades. Porém, essas associações, elas atendem muitos pacientes, muitas vezes através disso que a gente chama de desobediência civil, fazendo essa atividade de cultivo sem ter uma autorização judicial ainda, o que se torna um risco muito grande para pessoas responsáveis, né, que ficam vulneráveis aí a qualquer intervenção policial, jurídica. Então, a gente tem que entender que a gente tem uma linha de frente de pessoas que estão com muita coragem, assumindo esses riscos e atendendo os pacientes, independente de um reconhecimento judicial, confiando, né, nos princípios, inclusive jurídicos, que movem esse grupo e que afastam qualquer tipo de ilicitude num caso de uma análise mais progressista e conforme a Constituição e os direitos humanos dessas atividades. E no Brasil, esse desenvolvimento dessas associações e o avanço desse movimento permitiu que a gente fundasse, então, né, em 21 de abril desse ano, então a gente tem aí menos de um mês de existência formal, estamos no processo de registro de estatuto e obtenção do CNPJ, a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, hoje congregando 36 associações das 5 regiões brasileiras. Então, coloquei aí a lista, né, das associações, sendo que 2 dessas associações, a Plataforma Brasileira de Política de Drogas e a Reforma, elas são associadas honorárias. Elas não trabalham especificamente com a terapêutica canábica, mas auxiliam aí o movimento, né, e deram uma força muito importante para a existência da FACT, além das demais, a Abracan, Abracannabis, a Abrace, a Abracor, a Calme, a Camero, a Cura, a Colher, a Cube, a Cuca, a Agape, HC, Aliança Verde, AMI, a PEP, a Pracan, Arte Cannabis, Cannabis, Canap, CCMVR, Cultive, Cura Pro, Curando Ivo, Divina Flor, Flor da Vida, Índica, Liga Canábica, Mães Conhas, Malele, Obec, Pro Vida, Reconstruir, Santa Cannabis e SBEC. Eu fiz questão de ler cada uma delas aí para homenagear e celebrar a força dessas associações em estarem se unindo para lutar pelos pacientes, por uma mudança da lei. Então, vida longa, FACT, que a gente consiga aí nos próximos anos trazer bastante coisa para esse movimento canábico. E aqui eu gostaria de falar um pouco de algumas modalidades de associações canábicas, né? Então, tem as medicinais, terapêuticas, mas tem também aquelas associações ativistas, que muitas vezes não são formalizadas, e aí eu cito de exemplo a própria Marcha da Maconha, que é um tipo de associativismo não formalizado, não registrado com CNPJ nem nada disso, mas que tem um impacto muito importante aí no movimento canábico, como a gente vê nos últimos anos, com diversas marchas, manifestações realizadas nas mais variadas cidades brasileiras, que levam esse tema aí da legalização e da descriminalização com muita força, abrindo caminhos, inclusive, para a existência dessas associações. Temos associações culturais, a CUCA é um exemplo desse tipo de associação. Em Santa Catarina, se eu não me engano, ainda existe lá o Instituto da Cannabis, que também tem esse viés mais amplo, que são regulamentadas, né, com CNPJ, mas tem uma série de
grupos coletivos de cannabis cultural que fazem essa promoção das atividades artísticas, musicais e textuais, né, livros, jornais, também favorecem muito o avanço desse debate sobre a cannabis no Brasil. Temos as associações medicinais, terapêuticas, né, que estão congregadas aí na FACT, que também estão se formando, buscando seu registro, a sua regulamentação, fazendo um trabalho muito importante de acolhimento desses pacientes. Temos associações políticas, né, como eu citei lá atrás, a Ganja Coletiva, que querem interferir no processo legislativo, querem lançar candidatos, querem participar dos partidos para mudar essa legislação. Então, dentro dos partidos tem também grupos setoriais que trabalham a cannabis, então é um dos caminhos. Tem as associações profissionais, que reúnem categorias, né, de profissões, então médicos, ou dentistas, ou advogados. Então, aí a gente tem duas que somaram a FACT, uma que é a SBEC, né, que está como membro efetiva da FACT, que congrega aí profissionais da área da saúde em relação à cannabis, e a Reforma, que tem o viés jurídico e congrega, né, advogados, pesquisadores da lei, e que também favorece o movimento canábico. Então, é muito legal se você, de repente, tem um grupo de artistas, né, formar uma associação de arte canábica, congregando as pessoas da profissão e promovendo a atividade delas. E aí também as associações religiosas, agremiações que fazem o uso ritualístico da cannabis, então levam esse debate por um viés espiritual. Temos aí igrejas do Santo Daime, que fazem uso da Santa Maria, temos igrejas rastafares, né, grupos rastafares, que muitas vezes não estão também formalizados, mas que fazem suas atividades aí de forma legítima. Então, são alguns caminhos, talvez tenha esquecido algum, não tenha passado pela minha cabeça, mas há diversas possibilidades aí de formação de associações canábicas. Aqui, eu gostaria de falar um pouco da Marcha da Maconha, né? Em 2011, a gente teve o processo de julgamento no STF, havia lá um questionamento que colocavam que a cannabis, a Marcha da Maconha, a realização de atos pró-cannabis poderiam configurar apologia às drogas, né? O estímulo ao consumo de uma substância ilícita, e o nosso viés era de que não, que a gente não estava ali para promover que as pessoas usassem, a gente estava defendendo o nosso direito de usar. A gente não quer que mais pessoas ou que outras pessoas usem, a gente quer que a gente possa usar, né, sem ser estigmatizado, sem sofrer criminalização. Então, o movimento da Marcha da Maconha foi muito importante nesse processo, por isso que eu trouxe, né, aqui de exemplo para vocês, e mobilizou em 2011 esse julgamento que foi unânime no STF, ao reconhecer que trata-se de um direito de liberdade de expressão e não uma apologia ao uso de drogas. Vou ver se eu coloco aqui um vídeo, como a gente conseguiu aproveitar bem o tempo, né? Apresentar algumas fotos aqui dessa marcha de 2011, que foi muito histórica ao fazer com que o STF julgasse, porque essa marcha ela foi muito reprimida. Então, aqui algumas fotos a gente pode ver o libertar o direito de pensar, né? A gente estava reivindicando a possibilidade de pensar um mundo diferente, de manifestar essa mudança social. Não era nem uma questão de legalizar ainda. E a polícia acompanhou com bastante intensidade essa manifestação de 2011. Proíbam o bacon, demais os cartazes da Marcha da Maconha, né? E chegou a prender pessoas que estavam distribuindo o jornal. Esse camarada do Coletivo DAR estava distribuindo o jornal deles, que era o Antiproibicionista, e que fala também de outras drogas e tal. O simples ato de distribuir um jornal já foi considerado crime. E aí o pessoal revoltado estava queimando a Constituição aqui, falando nossos direitos estão sendo queimados por esse tribunal que está impedindo a nossa manifestação. Aí o pessoal estava aglomerado e até então a polícia estava entendendo de que não estavam marchando, então não estavam descumprindo a lei. A partir do momento que essa turma vai para a rua, né, marchando pela paz, aí, como diz o cartaz do nosso camarada, a polícia, o pelotão de choque forma uma tropa
atrás desse público que está saindo para a rua se manifestar e começa a ir atrás. Aí o personagem Profeta foi nesse dia que nasceu esse personagem, uma caixa de som tocando um reggae aí, o Bob Marley. Então a gente tem até um policial olhando aqui, dando risada, falando, poxa, esses caras são meio biruta mesmo, né? E começaram a repressão, tacando bomba de gás lacrimogênio, atirando balas de borracha com o intuito de dispersar mesmo essa manifestação. Aqui a gente vê os nossos camaradas policiais tacando bomba em cima dos canabistas. E esse público sai correndo, né, se dispersa. Esse ato de violência policial ele é flagrado pelos repórteres, né, que fazem imagens bastante comoventes dessa manifestação e correm atrás, perseguindo aí durante quilômetros esse grupo que de alguma forma vai seguindo seu caminho e gritando suas palavras de ordem, de liberdade, mesmo com toda essa repressão, e se aglutinam novamente em outra região da cidade para voltar em marcha até a delegacia de polícia, onde tinham sido presos, né, detidos alguns desses manifestantes, indicando a libertação deles, o que foi feito. Então, assim, apesar de toda a dor, né, esse rapaz apanhou muito da polícia, tinha spray de pimenta e tal, e essa aí a gente lá na frente da delegacia, já no fim do dia, reivindicando com arte, com música, com alegria, a libertação desses manifestantes que tinham sido detidos. E aí, e após apresentar essas fotos, queria aproveitar para passar um vídeo que conta um pouco dessa história da Marcha de 2011, que assim, deixa eu começar. A marcha, né, vocês estão vendo que eu estou enchendo a bola da Marcha da Maconha, porque é o meu xodó mesmo, né, onde eu comecei esse movimento canábico, e eu vejo muita importância desse movimento social para a transformação do tema da cannabis. Então, aqui a gente tem documentos urbanos, uma galera que fez essa filmagem e fez esse mini doc aí que é sensacional para relembrar esse ano tão especial para a Marcha da Maconha. Vamos assistir juntos e depois a gente segue. Defender a descriminalização de certas condutas previstas em lei como crime não é fazer apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Qualquer forma de censura sobre o conteúdo da fala, sobre o conteúdo do que se expressa, ela é uma grave violação a esse princípio central, à nossa ordem constitucional. E não há colocação jocosa alguma, muito bem baseado para fazê-lo. Bom, legalizar porque não faz mais sentido uma política de proibição que mata os próprios cidadãos e criminaliza todos os usuários. Eu sou contra porque a maconha, quer queira, quer não, é um mal. Nós somos contra, total. Não posso dizer que seja contra. Eu sou a favor. É a favor, liberar mesmo. Liberar. Ó, eu sou contra a legalização da maconha. Quem quiser, não prejudicando os outros, na boa. Isso não tinha que ser polêmica, isso tinha que estar há muito tempo sendo organizado. Acho que nós só podemos construir a autonomia do cidadão se ele puder ter liberdade de escolha. Recomendamos que não se fume maconha durante a marcha, para que a polícia não tenha que intervir na nossa marcha. Vamos marchar, galera, vamos embora! A Polícia Militar está aqui para garantir o exercício dos direitos constitucionalmente consagrados à população. Eles podem fazer tudo o que a lei permite fazer e estão proibidos de fazer o que a lei proíbe fazer. A lei que não permite apologia
apologia ao crime é uma lei de 1941, é o Código Penal. Então é uma lei que surgiu num período autoritário, né? Então ela é muito criticada porque ela permite você criminalizar e punir a opinião. Na verdade, o que nós estamos defendendo é uma mudança da lei. Então isso não pode ser encarado como uma apologia. Senão a lei nunca vai mudar, né? Por exemplo, eu não tenho tolerância ao álcool, eu só tenho tolerância a cannabis, ou seja, eu sou um marginal porque eu tenho tolerância a cannabis. As pessoas que quiserem consumir seu entorpecente ou sua bebida, ela tem que ter a liberdade de escolher e, evidentemente, arcar com a responsabilidade das suas escolhas. Afinal das contas, a nicotina, que o próprio governo diz que mata, na própria embalagem, está regulada. Você pode comprar na esquina, por que você não poderia falar maconha que ninguém diz que não mata? Olha, eu como mãe, eu sou contra. Eu tive 5 filhos, homens, acho que foram muito bem criados, porque eu não sei qual seria a minha reação se eu tivesse um filho dependente. Deixa o jovem desequilibrado, afeta a saúde, tira o ânimo do jovem de estudar. A mesma história que ocorreu com o tabaco, né? Durante muitos anos as pessoas fumaram achando que era lindo, que era bonito, inclusive incentivado pela indústria de Hollywood. E hoje em dia a gente descobriu, infelizmente, que é cancerígeno, né? Mesma história para maconha ou qualquer outro tipo de droga. Bom, a maconha ela é usada para inúmeros fins, né? Sendo datado o primeiro relato de uso dela há mais de 10 mil anos atrás. Então, ela tem um potencial como biocombustível nas doenças neurodegenerativas, como Parkinson e síndrome de Huntington. Para a saúde pública, para a saúde individual, ela é menos nociva que o cigarro, menos nociva que o álcool, menos nociva que drogas legais, remédios, entre outros. Ela acarreta na criminalização da pobreza, ela persegue, encarcera e extermina jovens pobres e negros. Ela serve de artífice para um estado penal. Agora, é necessário que o governo seja suficientemente maduro para dar ao consumidor esse suporte técnico de assistência social, de assistência de saúde e tal. No fundo, a questão filosófica que tem por detrás das pessoas usarem as plantas de poder que foi usado ancestralmente por todas as culturas do mundo é uma coisa importante. Então nós estamos no século XXI e já é hora de mover para frente. Acho que a maconha é um problema menor e a gente devia olhar para os problemas mais sérios da sociedade. Então, legalizar a maconha é uma necessidade para que a gente tenha uma política de drogas justa, eficiente e baseada nos direitos humanos. Eu acho que só se pode construir um cidadão de fato autônomo se ele tiver a liberdade de tomar suas próprias decisões e arcar com os resultados das suas decisões. Por isso que eu acho que os meus netos devem fumar maconha. É isso que eu acho. Dilma Rousseff, legaliza o crack. Dilma Rousseff, legaliza o crack. Dilma Rousseff, legaliza o crack. Eu fico muito triste vendo esses jovens que poderiam estar lutando por uma coisa melhor, por uma abertura de faculdades, de empregos, lutando por um vício, por um mal que a maconha é um mal, cientificamente comprovada. Não sei se eu seria mãe de jovens hoje, não teria condições. Eu não sou definitivamente contra, eu sou a favor de uma legalização bem estruturada. Eu acho que o potencial medicinal da planta é muito grande, por isso deve ser legalizada. É um grande absurdo, um mito baseado no discurso da ignorância e do medo que tem que se acabar. Amigos! Amigos! Parabéns! Parabéns! Nós saímos vitoriosos! Saímos vitoriosos! Na Avenida Paulista! Na Avenida Paulista! Mais de 2.000 pessoas! Mais de 2.000 pessoas! A marcha da maconha!
Então, esse aí foi em 2011, e esse vídeo que eu passei é em relação à marcha que aconteceu no dia 2 de julho, porque a gente fez uma marcha no dia 21 de maio, que foi aquelas fotos que eu coloquei, que foi reprimida. Aí teve uma série de marchas pela liberdade, que aconteceu 2 em São Paulo, e uma delas foi numa data nacional, que aconteceu em várias cidades ao mesmo tempo, até que o STF fez o julgamento e a gente fez uma nova marcha da maconha, dessa vez legalizada, com a polícia presente e sem qualquer tipo de repressão. A gente vê que em 2011 a gente já falava as mesmas coisas que a gente fala hoje em 2021, 10 anos depois, né? Sobre potencial terapêutico, sobre criminalização da pobreza, sobre uma política racista. Então as pessoas muitas vezes chegam hoje ao movimento falando, caramba, a gente está falando tudo isso, então vai legalizar logo daqui 2, 3 anos. Bem, 10 anos e a gente segue falando a mesma coisa, com pequenos avanços aí em relação à liberdade de uso medicinal e terapêutico, mas praticamente avanço zero em relação a uma reflexão sobre uma nova política para uso social e de descriminalização dos usuários. Então, é bastante trabalho, convido vocês, cada uma de vocês aí a formar seus coletivos, formar suas associações, iniciar uma marcha da maconha na sua cidade, porque a gente tem que trabalhar bastante, não dá para ficar esperando isso vir de mão beijada, não vai vir. E aí eu falo um pouco do desdobramento desse associativismo e convido para conhecer a Ganja Coletiva, né, que é um grupo político que também pretende ingressar na política institucional e transformar essas leis. E, para terminar, a indicação aí da referência bibliográfica foi o texto que norteou a nossa aula de hoje, Introdução ao Associativismo Canábico, organizado pelo Rafael Zanato e publicado pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Tem aí no link, né? Não dá para vocês clicarem, mas uma pesquisa no Google ali em associativismo canábico vai cair de cara nesse texto, e quem quiser acompanhar em forma de vídeo, teve um webinário de lançamento, está disponível no YouTube também com esse nome, Associativismo Canábico no Brasil. Então, esse é o fim do nosso encontro de hoje. Agradeço muito a presença, né, de cada uma de vocês aí. Namastê. Agradeço o convite ao Movimento de Regulamentação da Cannabis, à Unifesp, pela oportunidade de estar aqui compartilhando esses conhecimentos com vocês. E reforço o convite para que conheçam as associações, a CUCA, que a gente vai em São Paulo, a FACT, né, que tem no Instagram aí, com referência para associações de diversas localidades, para você se aproximar aí na sua cidade, daqui estiver mais próxima, e deixo os contatos, o e-mail, para quem tiver interesse, se quiser saber mais sobre o associativismo, pode me escrever, é sempre um prazer estar compartilhando essas informações. Facebook, Instagram, Profeta Verde. Gratidão para todo mundo, especialmente a Gabi aí que está organizando, entre outras pessoas maravilhosas. Bom fim de noite, bom fim de tarde, bom fim de dia aí para vocês, e a gente se encontra aí nas próximas aulas do curso. Até mais.